Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí à minha live, né, com o Dr. William Amorim, tá? Um calculista, um privilégio, né, receber ele aqui para fazer esse bate-papo comigo. Como eu já havia dito em outros momentos, né, em outras lives, quem tem me acompanhado, eu tenho dedicado aqui nesses últimos dias a fazer uma espécie de ciclo de debates, né, um ciclo de conversas aqui com vários profissionais dos mais distintos. Já aproveitar para cumprimentar o Dr. Leonardo Dantas, né? Um privilégio ter o doutor aí. Então é isso. Eu tenho feito esses diálogos aqui, né? Eu chamo de diálogos aqui com outros profissionais que de fato, né, têm interesse no assunto, que têm correlação com o assunto do PJ Calc. Então é isso, a gente vai fazer esse bate-papo aqui hoje com o Dr. William Amorim. Eu já peço para vocês, né, para convidar os seus amigos para virem aqui, né, assistir essa live também. Tem um símbolozinho, uma espécie de aviãozinho aí embaixo em que você pode encaminhar para outros colegas aí, outros profissionais, essa live de hoje, tá? Deixa eu convidar aqui o Dr. William para vir falar aqui conosco. Aguardando ele entrar. Boa tarde, Dr. William. Tudo bem? Boa tarde, professor. Tudo bem? Como está? Tudo jóia. Tudo bem. Certo, então. Seja bem-vindo aí, né? Vamos dar início à nossa conversa. Eu estava antecipando aqui para quem nos acompanha, de que nessa semana eu tenho dedicado um tempo especial, né, para que eu possa dialogar com os mais diferentes profissionais que estão envolvidos no mundo dos cálculos trabalhistas. E, obviamente, quando eu pensei em chamar um calculista para vir conversar comigo, o primeiro nome que me veio à cabeça foi o seu. Em primeiro lugar, pela sua maturidade que eu vejo em todas as conversas que a gente já teve. E também, pelo que eu já pude ver também da sua experiência, de todo o trabalho que você já vem fazendo. Então, eu achei que isso casaria muito bem e seria muito interessante para as pessoas enxergarem um pouquinho esses dois mundos diferentes, né? Aqui a visão de um professor que atua assim como advogado, sim, mas com uma outra visão de quem está ali, faz cálculos todos os dias, né? Então que também tem uma outra experiência diária ali que eu acho que é bacana para todo mundo aprender um pouquinho com você também aqui. Eu tenho certeza que tem muito a oferecer aqui para todos nós. Então é isso, eu agradeço, né, inicialmente o seu aceite, né, do convite, recebeu com a maior receptividade possível, né, o convite, agradeço isso desde já. Primeiramente, deixa eu te apresentar aqui, né, para a minha audiência, para quem eventualmente ainda não te conhece. O Dr. William Amorim, ele é bacharel em Direito, é pós-graduado em Direito do Processo do Trabalho, atua há mais de 10 anos com cálculos trabalhistas, então tem muita bagagem aqui para nos brindar aqui com muito conhecimento. Atua em São Paulo, mas, obviamente, hoje em dia, bases fixas não nos prendem a lugar nenhum, né, doutor? Obviamente, atende o interior, atende outros estados também, com certeza. E é isso. Então, como eu disse, o grande objetivo dessa live aqui, desse bate-papo nosso, é mostrar para as pessoas também esse ponto de vista do calculista a respeito tanto dos cálculos trabalhistas quanto dessa novidade aí, né, que é o PJ Calc, que vai ser obrigatório em breve aí como sistema de cálculos da Justiça do Trabalho. Então é isso, passo a palavra inicialmente para suas considerações, fica à vontade. Bom, antes de mais nada, eu gostaria, né, de agradecer ao senhor pelo convite. Sinto-me muito honrado, né, em poder participar com o senhor, a gente que vem aí conversando quase que diariamente, né, acerca do PJ Calc, acerca de cálculos trabalhistas, né, e é importante, ao meu entendimento, humilde entendimento, né, que nós tenhamos a percepção e a consciência de que realmente o PJ Calc ele veio para ficar, né? Aproveito aqui o ensejo para lhe dizer que eu relutei muito em relação ao PJ Calc, né? Cheguei a comentar isso com o professor, porque as mudanças, né, elas nos trazem desafios. E às vezes nós temos um certo costume, né? Estamos, como eu costumo dizer, em nossa zona de conforto, onde nós dominamos, e
temos um certo receio em receber o novo, né? Mas confesso que depois que eu assisti às suas aulas, às suas explanações, a minha concepção mudou. Hoje eu vejo que o PJ Calc é realmente um sistema uniforme, é um sistema que me possibilita, né, nos possibilita a elaborar cálculos com bastante precisão. Claro, ainda tem algumas melhorias a serem feitas, né, em que pese aí estejam desde 2012 trabalhando nesse sistema, ele é um sistema novo, né, ainda é um neném, está engatinhando, né. Então, mais uma vez eu lhe agradeço até pelo fato de ter conseguido aí, abrir a minha mente, né, em relação ao PJ Calc, ao novo. Eu me recordo de quando a Justiça começou no processo de eletronização dos processos, né? Nós estávamos aí acostumados, eu sou da época que aqui em São Paulo tinha primeiro e segundo tribunal de alçada, na minha época de estagiário, a gente ia fazer carga, voltava assim com 10, 15 volumes, né, de recursos, de agravo de instrumento, enfim. Mas hoje, com a eletronização dos processos, com certeza viabiliza muito no atendimento, né, e nos possibilita essa abrangência não só no nosso território de atuação, mas como também no território nacional, né, professor? Sim, muitos, né, ontem até tive uma live também bastante interessante com o Dr. Marden, que trabalha com correspondência jurídica, que eu achei que foi uma discussão bem proveitosa, até também eu já aviso a audiência que eu vou disponibilizar ela lá no meu canal do YouTube, assim como essa live aqui também, para que depois, quem não teve a oportunidade de assisti-la, né, indique aí para os amigos também. Então, o que acontece? Lá nessa discussão que eu fiz com ele, a gente discutiu muito sobre exatamente esse ponto que o doutor está comentando aí, que é essa questão da eletronização, né, digitalização dos processos judiciais. E administrativos também, inevitavelmente, entrou nessa mesma seara. E aí o que acontece, na verdade, é que tudo isso tem que ser enxergado pelo advogado, pelo calculista, tem que ser enxergado como uma abertura de oportunidades, né? Sempre aquela história, um momento de crise a gente tem que enxergar são as oportunidades. É a situação que a gente tem agora, ou seja, por exemplo, a própria elaboração de cálculos utilizando o PJ Calc, acho que é um nicho que se abre, tanto para aqueles que já atuam, que obviamente, inevitavelmente terão mais facilidade, porque já tem o traquejo, quer dizer, é uma questão de dialogar ali com a nova ferramenta e tudo mais, mas também abre uma possibilidade para que as pessoas possam, de fato, fazer esses serviços à distância. Né? Sim, porque ele pode entregar isso, né, à distância, como certamente o doutor já faz isso há muito tempo. Eu até aproveito aqui, né, você fez uma explanação inicial aí que eu achei que foi tão bacana que eu acho que a gente pode até mais ou menos seguir esse ritmo aí, mais ou menos os pontos que você colocou, a gente pode ir dialogando sobre eles, ou seja, sobre o sistema, depois discutir um pouquinho sobre essa obrigatoriedade, sobre essa uniformização, né, a gente ter um sistema único, e depois discutir também, inclusive, a prática, né? O uso do sistema em si, eventuais problemas que são apontados, levantados e possíveis melhorias, porque, obviamente, todo o sistema é passível de melhorias e é importante isso para a gente. Né? Então, eu já de início... Pode falar? Até fazendo um parênteses dentro do que o doutor está falando, hoje nós atravessamos um momento no qual estamos todos reclusos, né? Temos aí que obrigatoriamente nos prevenir. Eu imaginava, se fosse há 10, 15 anos atrás, quando os processos ainda eram processos físicos, né, nós praticamente estaríamos de mãos atadas, de braços cruzados, né, porque não haveria como se fazer carga de um processo. Né, então, essa eletronização mesmo dos processos, juntamente agora com o PJ Calc, principalmente na esfera trabalhista, eu creio que vai ser de suma importância, né? Até com relação à elaboração de cálculos, aos procedimentos que se tornarão mais rápidos, né? Ainda mais rápidos do que já são.
Perfeito. Então, acho que, em primeiro lugar, acho que para todo mundo te conhecer um pouquinho também, que eu acho que é a realidade de muitas pessoas que estão nesse momento, né? A gente está aí na iminência do sistema PJ-CALC se tornar um sistema obrigatório. Sim. Muitos tribunais, na verdade, já vem sendo adotado em grande escala, mas eu tenho certeza que muita gente hoje está se passando por aquela situação, está passando por aquela situação em que ele fala assim, meu Deus, e agora, né? Eu tenho aí aproximadamente um mês, para tá relativamente seguro ali para encarar esse sistema já de forma obrigatória. Então, pensando nisso, eu já te pergunto, né? Como que você teve os seus primeiros contatos com o sistema em si? Você já tinha ouvido falar dele antes? Chegou comentários aí para você? Como é que foi isso? Como é que foi esse primeiro contato com o PJ-CALC em si? Na realidade, quando da edição da primeira resolução, né, do Conselho Superior, o que aconteceu? Houve um certo pânico, né? Porque as pessoas que estão habituadas a elaborar cálculos em outros sistemas, ou então no bom e velho Excel, né? Houve um certo pânico. Por quê? Porque tratava-se de algo novo. E tudo que é novo, como eu já disse, nos traz um pouco de receio, né? E como bom brasileiro que sou, eu dei uma olhada no primeiro momento, mas falei assim, por enquanto não é obrigatório, vamos deixar um pouquinho de lado, né? Mas no ano passado, quando a obrigatoriedade então seria em 1º de janeiro, eu passei a dar uma atenção maior, né, em relação ao sistema, em relação à utilização do sistema, né? Porque eu sabia que, hora ou outra, realmente haveria a obrigatoriedade. E como houve, né, a postergação desse prazo, colocaram agora dia 1º de julho, eu aproveitei então para procurar algumas aulas, para procurar alguns meios de estar conhecendo o sistema por inteiro. Não é? Porque eu entendo que o PJ-CALC ele ainda é um sistema a ser desbravado, né? Então, ele tem muitas funcionalidades e por mais que a gente observe só aquela tela inicial, por trás daquela tela existem ferramentas que podem me proporcionar algo muito maior do que eu ou outras pessoas imaginam. Bacana. Então, isso é algo interessante, assim, que eu tenho sempre conversado com todo mundo, com os alunos com quem eu tive contato, e aí eu posso até dizer que o nosso contato, na verdade, se iniciou pelo nosso grupo, né, do sim, Telegram. Sim. Tem um grupo lá com já mais de 500 membros, né, onde ali o pessoal tem a possibilidade de interagir, trocar experiências ali, trocar um pouquinho dessas aflições, e você tocou num ponto que eu acho interessantíssimo, porque eu sempre ficava preocupado com seus comentários lá, né? Que você sempre estava preocupado assim, e aí, professor, vai ser obrigatório mesmo ou não? E eu ficava ali e falei, nossa, e agora, né? Porque, de fato, é a angústia, né, de muitos. Sim. E me parece que é algo sem volta, mesmo que, eventualmente, né, especula-se e tal, que poderia ser prorrogado novamente, mas isso não iria interferir, obviamente, nesse interesse e nessa necessidade, eventualmente, de ter que aprender o sistema. Até acho que a gente pode depois discutir um pouquinho sobre isso. Sim, claro. E aí eu achei que foi bacana aquela posição sua, porque ela me representava algo que eu imagino que esteja dominante, né? Sim. Acho que todos nós pensamos assim, falamos, nossa, peraí, mas será que eu não vou ter mais uma chance, né, daqui a algum tempo de correr atrás disso? Posso dizer por mim, né, quando eu vi os primeiros comentários sobre o sistema, na verdade foi lá no final de 2017, quando saiu a primeira resolução, a C85, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que definiu que o sistema seria o sistema padrão. Começou por aí, né, sem obrigatoriedade, mas sistema padrão. Então, naquele momento, eu que já sempre gostei da matéria, e inclusive quem era o coordenador nacional do PJE da Justiça do Trabalho é um juiz aqui da 18ª, era à época, né, um juiz aqui da 18ª região, o juiz Fabiano Coelho, e a gente começou a trocar ideias ali, e ele
falou, não, o sistema tá bacana, e eu já baixei ali o sistema, comecei a fazer os primeiros cálculos por ele, comecei já a usar a ferramenta, e aí, obviamente, como eu já sou interessado, me despertou o interesse, fui atrás e a coisa foi fluindo por ali. Mas, inevitavelmente, também vinha sempre aquela situação, né, de quando será, né, eu me lembro que ainda em 2018, acho que no meio do ano, eu fiz um curso aqui em Goiânia de cálculos trabalhistas e no final eu coloquei um módulo ali de 4 horas mais ou menos com o PJ Calc já. Sim. E eu via que o pessoal, assim, via a necessidade, via a utilidade, mas pensava assim, peraí, né? Vamos dar um tempo aí, a hora que a coisa acontecer, eu vou correr atrás. E aí, falando sobre correr atrás, na verdade, você está correndo atrás, você, né, tá se capacitando a respeito do PJ Calc. Mas em cálculos trabalhistas, como a gente comentou agora, como eu comentei agora há pouco, você já tem mais de 10 anos de atuação. Sim. E eu queria conhecer um pouquinho dessa sua experiência profissional, que eu acho que seria muito valiosa, né, para todos conhecer um pouquinho aqui também. E a primeira pergunta minha era por que você começou a trabalhar com cálculos trabalhistas? Como que você chegou até esse nicho aí, né? Como que você se descobriu aí sendo um calculista? Na realidade, foi um convite, né, que um sócio de uma grande banca de advogados que eu trabalhei aqui em São Paulo me fez, né, porque na realidade eu era assistente jurídico lá e ele viu no meu currículo que eu era técnico em contabilidade, né? Só abrindo um parênteses, as pessoas às vezes confundem um pouco, né, contador com calculista, né? Eu costumo dizer que o calculista ele calcula os valores, né? E o contador abre e fecha firmas, né? Com todo respeito, mas é que há uma distinção, né, entre as atividades, cada uma dentro da sua complexidade, é claro. E aí, na época, o doutor Maurício Consentino, ele me fez o convite, né? Ele falou para mim, William, eu vi que você é técnico em contabilidade, e nós estamos expandindo aqui a área de execução, e eu gostaria de fazer um convite, uma proposta, pensa e depois você me responde. Aí no ato eu falei para ele, Maurício, tô dentro. Ele falou, pô, mas você não vai nem pensar? Eu falei, não tenho que pensar, né? E aí eu fui fazer um curso interno na época, mas depois do convite do Dr. Maurício, eu tenho um amigo que eu costumo dizer que ele é o meu professor, é o meu mestre, né? O meu amigo Luiz Marcelo, que foi quem me ensinou realmente tudo o que eu sei, ainda me ensina, porque conversamos muito, né? Tenho assim um carinho enorme por ele. Eu me recordo que eu comecei a fazer cálculos de auditoria, né? Então eram cálculos mais fáceis, pega ali a inicial, calcula inicial, pega a sentença, mas não são cálculos exatos. E eu lembro que um dia eu cheguei para trabalhar, bom dia, bom dia. Ele levantou da mesa dele e com um processo que devia ter mais ou menos uns 7 volumes, cartão de pontos, 5 anos, aí ele colocou na minha mesa e falou assim, ó, faz. Aí eu fiquei olhando para ele, né? Eu falei, como assim? Ele falou, faz? Falou, nos bons termos, se vira, faça. Aí eu olhei para ele e ele falou assim para mim, ó, o negócio é o seguinte, pode demorar esse cálculo um dia para você fazer, mas você vai fazer sozinho, né? Então, cada um tem um jeito de trabalhar, sentou comigo, falou, eu parametrizo sentença, leio todas as decisões, tal, depois vou ver todos os documentos dos autos. Enfim, aquele cálculo acho que eu demorei 1 dia e meio para fazer, né? E a coisa começou a fluir, né? Trabalhei junto com ele por aproximadamente, juntos, né, no mesmo espaço físico, 3 anos, depois, no final de 2018, nós nos reencontramos novamente, mas dioturnamente a gente tem contato, né? Às vezes eu tenho alguma dúvida, ou porque assim, professor, a vida ela é um eterno aprendizado, né? Eu vejo dessa forma, e eu procuro, né, junto dos meus clientes, a quem eu carinhosamente chamo de parceiros, né, ter muito diálogo, porque eu acho que o diálogo ele é a base de tudo.
E sempre que eu posso, converso com o Luiz Marcelo, brinco com ele, falo, você é o meu eterno mestre nos cálculos, né? Mas é algo que eu tenho, assim, o enorme prazer em fazer, faço com maior empenho, com maior bom gosto mesmo, porque os cálculos, hoje até em depoimento pessoal, eles me deram, né, parte do que eu tenho, né, tanto financeiramente como ser humano, né, eu tenho graças aos cálculos que eu faço. Perfeito. Bom, você fez várias ponderações aí, me veio um monte de ideias aqui que eu acho que a gente podia ficar aqui a tarde inteira conversando, mas uma coisa aqui me chamou a atenção, que você comentou sobre esses cálculos de auditoria, que eu acho que é interessante, eu até tenho uma ideia do que seja, mas você poderia comentar o porquê que eles são mais simples aí? Eu acho que a audiência também acharia interessante. Qual que é a lógica deles ali, né? Para que eles se destinam, né? Sei que é ali para você fazer alguns números, né? Identificar eventualmente um passivo ali da empresa trabalhista. Sim. Então, como é que é essa lógica aí desse? Na realidade, em uma grande banca de advogados, né, que eu trabalhei, que até por uma questão de ética eu prefiro não citar o nome deles, né? Mas claro. haviam, assim, clientes de porte extraordinário, né? Não era nem grande, eram clientes realmente com muita capacidade financeira. E esses clientes, na realidade, professor, eles querem ver números, né? Então, assim, nós tivemos uma reunião uma vez com um diretor de uma grande multinacional e ele disse o seguinte para o sócio responsável: olha, para mim, não importa a tese que você usa, não importa os livros ou jurisprudência que você utiliza. O que importa para minha empresa são números. E eu preciso apresentar números, eu preciso mandar números para a sede que fica no exterior, né? Porque nós sabemos que a ação trabalhista, na realidade, num breve comparativo à justiça civil, ela é uma ação de cobrança, né? Eu estou cobrando algo que eu entendo em ser devido. Então, é uma ação de cobrança. É uma grande ação de cobrança. Uma grande ação muita de acumulação cobrança, de pedidos. Né? Sim, muitos pedidos, né? Pedidos e reflexos dos pedidos, né? E aí as empresas nos solicitavam essas auditorias. Então, eles recebiam a inicial, calculávamos a inicial, né? Fazíamos toda a parametrização de salários, porque algumas pessoas elas acham assim, o cálculo da inicial você faz conforme o último salário, você considera evolução salarial. Não, para o cálculo realmente ficar mais próximo, né, do que eventualmente seja a realidade em futura condenação, nós utilizávamos, né, a evolução salarial. Tá? Então, esse contingenciamento se fazia, contingenciamento da inicial, proferida a sentença, atualizava o cálculo conforme sentença, né, porque ainda o processo não estava em fase de execução da liquidação de sentença efetivamente. Né? Então, essas auditorias, elas serviam mesmo para se contingenciar o passivo. Muitas das vezes, o processo nem chegava na fase de execução, porque eram feitos acordos, né? Eram realizados acordos, o que trazia mais benefício para a empresa. Né? Então, era dessa forma que nós trabalhávamos. Além do cálculo, lógico, tinha um relatório, né, entre verbas que seriam... o relatório continha lá as verbas possíveis, o provável, né, do que eventualmente a empresa poderia ser condenada. Eu fiz questão de puxar esse gancho aí, porque eu acho que tem uma questão que eu acho formidável, assim, que pouca gente se atenta dentro dos cálculos. Geralmente a pessoa, especialmente os advogados, né, eles têm uma visão mais do contencioso. Né? Sim. Então ali, tem uma petição inicial, eu tenho que liquidar aquela petição, ou né, determinar, indicar os valores, né, na expressão da CLT, eu tenho que indicar os valores, depois vem a sentença, eu tenho que fazer a liquidação, depois eu tenho que fazer a atualização dos cálculos, então ele está sempre pensando ali no contencioso. Mas o cálculo trabalhista, de um modo geral, ele tem uma riqueza do ponto de vista do consultivo
né, que é fenomenal. Por isso que eu fiz esse gancho aí da questão da auditoria. Eu também já fiz cálculos em auditorias em alguns momentos também. E é um conhecimento valiosíssimo. Ou seja, a empresa, na verdade, ela quer ter a possibilidade de ter a valor presente, né, saber hoje qual é o passivo dela do ponto de vista trabalhista. Né? Hoje em dia, inclusive, está na moda aí a discussão do compliance, né? Trabalhista. Isso, eu tenho estudado sobre o tema também. Fascinante também o tema. Né? O compliance, querendo ou não, ele é um pouco diferente da auditoria, né? Tem suas nuances. Sim. Mas, inevitavelmente, é isso. É você estabelecer um conjunto de regramentos para você evitar passivos. E se você quer evitar esses passivos, obviamente, você tem que mensurar isso. E se você quiser mensurar, você tem que fazer os cálculos, né? Então, é uma área formidável. Acho que até também é um nicho muito bacana para quem trabalha com cálculos trabalhistas, justamente porque dá essa noção. Eu me lembro aqui que recentemente eu coloquei um vídeo nas minhas redes de uma situação concreta que eu vivenciei, que foi numa negociação coletiva, em que com o pessoal de rede hoteleira e tal, também não vou falar sobre os clientes aqui, nominalmente, claro. Mas era uma situação lá e a gente estava fazendo um acordo, e aí surgiu aquela proposta de reduzir, ou melhor, não considerar a hora fixa noturna com um aumento do percentual. Certo. Como que alguém vai conseguir avaliar se isso é uma proposta efetivamente interessante na negociação coletiva se você não colocar isso no papel e precificar, né? Ver o quanto isso vai ser relevante. Isso foi interessante porque, na verdade, foi uma proposta da empresa, mas que era favorável aos trabalhadores. Então, o sindicato ali, que era dos trabalhadores, ficou feliz. Adorou, né? Porque nesse momento lá, exatamente, eu orientei e falei, olha, aqui você tem uns valores aqui que são, na realidade, isso aqui vai ser superior ao que ele receberia, considerando a hora fixa com os 20%, que é o adicional noturno tradicional. E aí eu pensei, opa, então vamos aceitar. E aceitamos, e obviamente deu um valor superior, inclusive, do que era esperado. Então, esses conhecimentos, eles são valiosíssimos, né? Sim. Até essa questão dos cálculos de auditoria, havia depois a elaboração de um relatório, né, onde se elencavam os pedidos que eram feitos com mais frequência. Né? Então, por exemplo, mais frequência haviam horas extras, a empresa, então, buscava soluções, onde nós estamos errando, né? Por que nos pedem tantas horas extras? Né? Ou então... você pode estabelecer níveis de criticidade, né? Sim, ou seja, sim, tanto em relação a volume, quanto também em relação a vulto, né? Vulto financeiro. Quanto isso está impactando dentro do passivo aquele determinado pedido. Às vezes você tem um pedido muito recorrente, mas que do ponto de vista de vulto financeiro não é relevante para a empresa, né? Falando no jargão, pode deixar do jeito que está. Em compensação, se tiver um item que às vezes até tem pouca frequência, mas quando ele aparece, ele é muito volumoso, e aí a empresa tem que abrir os olhos ali e tentar resolver aquela situação, né? Eu lembro que à época nós trabalhávamos para uma multinacional, né, automotiva, e o maior índice de condenação, né, que era imposta a essa empresa era sobre pensão mensal vitalícia. Então, assim, muito acidente de trabalho, né, e foi feito um estudo lá dentro para ver o que estava acontecendo, se realmente era a culpa do empregado ou a culpa do empregador. Né, porque a gente sabe que uma pensão mensal vitalícia é um valor extremamente relevante para a empresa. Né? Algumas pessoas acham, mas é uma multinacional automotiva, ou uma multinacional de bebidas. Né? Até citando o meu exemplo mesmo, eu tive a oportunidade de trabalhar na Ambev, e lá eu ajudei a internalizar o setor de cálculos, porque os cálculos deles eram terceirizados, eles resolveram internalizar e até na época criaram um sistema de cálculos, né, que eu ajudei lá na implantação. Não é um sistema, claro, tão complexo como é o PJE Calc, como são outros sistemas de cálculos, mas era um sistema que atendia a necessidade deles. E eles falavam muito isso, que muito embora seja uma empresa que tem assim, um volume incalculável, né, aos olhos humanos, esse tipo de condenação
afeta bastante o caixa da empresa, né? Porque se eu tenho aí uma média de anual de 20, 30 condenações por pensão mensal vitalícia, é um dinheiro extremamente relevante, né, que a empresa deixa de aplicar em outras questões, né, que são de interesse dela. Sim, tem outros ramos também que trazem muito isso, né? Ramo alimentício, né? Produção Sim. alimentícia, Sim. Agroindústria ali, geralmente também tem muito, né? Frigoríficos, tem demandas Sim. muito grandes aí em relação a essas pensões, realmente é um impacto muito grande. E aí entra justamente nesse ponto que a gente está comentando, né? Ou seja, a importância de a gente ter segurança, né? E de ter cálculos o mais confiáveis possível, porque a gente tem sempre um dilema, né? Dentro do cálculo trabalhista, que é precisão e tempo. Exatamente. Porque, inevitavelmente, né? Você... Até uma discussão que eu acho interessante também, que as pessoas têm discutido isso, que é sobre o fato de você fazer o cálculo já utilizando o PJ-Calc agora para as petições iniciais. Eu tenho sempre comentado assim, olha, talvez no momento inicial vai ser um trabalho muito árduo, né? Você ter que fazer... Obviamente você não precisa apresentar planilhas nem nada, o TST Sim. já está pacificado em relação a isso, você tem de fato que indicar os valores. Mas essa indicação de valores tem consequências. Né? É uma indicação que pode ser perigosa, né, professor? Exatamente. Se forem valores vultuosos, né? Exato. Inclusive, isso vem no bojo aí da reforma trabalhista, que trouxe aquele conceito de litigância responsável, ou seja, Sim. que o reclamante, né, na área trabalhista, aquele que demanda ali pelos seus direitos trabalhistas, agora ele tem que ter uma cautela na hora de fazer esses pedidos. Sim. Porque a gente tem lá o artigo 492 do CPC, que vai estabelecer a limitação, né, aos valores pedidos na sua petição inicial. Obviamente, tem toda uma discussão... O princípio da razoabilidade, né, professor? Sim. Eu tenho comentado da lealdade isso... Da lealdade processual também, né? Exato, com certeza. O princípio da boa-fé, né, lá no artigo 6º do novo CPC, acho que tudo isso está inserido nessa questão. Porque o que tem acontecido? As pessoas... E aí, eu vou dizer qual era a prática, né? Antes da reforma trabalhista, acabava que acontecia isso mesmo. Como você tinha o rito sumaríssimo, que até 40 salários mínimos você precisava fazer a indicação dos valores, acontecia na prática, conversando com colegas, acontecia na prática o seguinte, o camarada chegava ali, o valor não atingia 40 salários mínimos, ele queria correr do cálculo de todo jeito, e o que ele fazia? Ia lá, colocava um pedido de dano moral, com algum tipo de alegação ali, só para jogar o valor, sei lá, por atraso em FGTS, alguma situação lá que ele pudesse identificar, só para fugir do rito sumaríssimo, também por outras questões processuais, mas também por essa questão, para ele poder se livrar ali daquela estimativa inicial dos cálculos, né? Aí ia lá para o ordinário, o pedido não tinha procedência, né, por obviedade, e entre aspas, a situação parava ali mesmo. Não trazia consequências, né? Exatamente. Porque agora, com a indicação dos pedidos, aí o que tem acontecido se você eventualmente, né, e aí são os riscos, né? Se você eventualmente superestimar um pedido, o que pode acontecer? Se você for sucumbente naquele pedido, obviamente isso você vai ter que pagar honorários para a parte adversária ali, né? Para a parte adversária. Exatamente, isso. E aí, se você for sucumbente no pedido, você vai ter que pagar para outra parte honorários sucumbenciais, e aí, obviamente, isso vai impactar o seu cliente, né? Porque ele... É bobagem a gente ter aquela ilusão, que talvez alguns advogados possam ter tido essa impressão, de falar assim, não, mas quem vai suportar o ônus é o cliente. Mas quem traz o próximo cliente é aquele cliente que perdeu ali, né? Então, inevitavelmente, tem que ter esse cuidado. Até nesse por outro lado, se você subestimar o pedido, vai acontecer a outra situação, que eventualmente, você até tinha direito a um valor maior, mas a sua condenação vai ficar limitada àquele valor que foi pedido na inicial, então limita o valor que o cliente pode receber e também limita os seus honorários no final das contas. Eu tenho algum, até na minha rotina, né, de cálculos aqui, falando um pouco da minha rotina, eu atendo tanto reclamante quanto reclamada, né? E alguns advogados, às vezes, me solicitam cálculos para propositura de ação,
E eu procuro alertar essa questão, né? Eu sempre peço evolução salarial, eu sempre pergunto quando tem pedido de horas extras, mas realmente ele faz sentido o pedido das horas extras, porque muitas vezes nós nos deparamos com situações da seguinte: é feito o cálculo, né? Aí depois, quando o cálculo retorna lá na fase de execução, aí foi improvido horas extras, foi improvido, de repente, um adicional, né, de periculosidade. Então, o que eu procuro, até para evitar o prejuízo, né, do cliente, né, é perguntar. Porque muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas ele fazia lá uma jornada, por exemplo, como eu mesmo já vi, das 8 da manhã às 10 da noite, né? E era de domingo a domingo. Poxa, uma jornada das 8 da manhã às 10 da noite, de domingo a domingo, né? Então, realmente, eu busco tomar esse cuidado, ter essa precaução, porque a gente sabe que os honorários de sucumbência hoje, eles são uma realidade, né? Em que pese aí haja a possibilidade da suspensão, né, temporária dos honorários, né, tendo em vista o desemprego, eu prefiro, às vezes, não correr riscos, né, e me sinto na obrigação de informar, né, o cliente, para ele também conversar com o cliente dele, só mesmo quando se esgotaram todas as possibilidades, aí eu faço proporção do último salário também, para não deixar um valor de uma inicial muito alta, né? Porque a gente sabe que uma condenação hoje em sucumbência, eu mesmo já peguei processo que foi deferido uma única verba e o autor ficou devendo no processo. Quer dizer, ele entrou com uma ação para, entre aspas, haver algo que ele julgava ser devido e saiu com uma dívida. Exatamente. Isso daí que é justamente o fato de uma das características dos cálculos trabalhistas é justamente a existência daquele conceito da verticalização, né, da base de cálculo. Você até comentou aí, né? Por exemplo, se você tiver um pedido de adicional de periculosidade que não for deferido, né? Inevitavelmente isso vai repercutir numa série de outras verbas. Então, acho que isso aumenta ainda mais a responsabilidade do calculista, né, naquele momento. E, na verdade, isso é algo que eu sempre tenho dito, que, na verdade, o advogado ele ter noção de cálculos, né, isso, na verdade, enriquece todo o processo dele, até, inclusive, enriquece o peticionamento, que é isso que você está dizendo. Sim. Obviamente, isso pode ser a experiência do próprio advogado, ou então pode ser a experiência do calculista que orienta ele ali, né? Justamente nesse ponto, para que ele enxergue assim: olha, eu tenho que fazer esse cálculo aqui e fazer esse bate-papo. Ou ele, se ele já tiver o domínio, ele mesmo vai raciocinar em cima, ou então ele vai dialogar com o calculista ali, quem ele tem confiança, que o camarada vai explicar para ele. Fala assim: olha, dá uma olhada de novo nesse pedido que você está fazendo, conversa lá com o seu cliente, pergunta se é isso mesmo. Sim. E aí, obviamente, o advogado vai ter que ter a maturidade de analisar o ônus da prova, né? Se ele tem provas suficientes para demonstrar aquilo ali ou não, para ele poder, de fato, também, se ele tiver toda a segurança, falar: é isso mesmo, eu tenho como demonstrar, vai em frente, né? Mas se não tiver, ele tem que ter a sabedoria também de falar assim: opa, peraí, talvez não vamos colocar de domingo a domingo, deixa eu conversar com esse camarada aqui. Fala: não, mas Exatamente. Você não descansava nem de vez em quando? E aí o cara vai falar assim: não, peraí, a cada uma vez por mês, o cara me dava uma folga. Opa, aí já mudou a figura, né? Que é algo que iria aparecer só lá na hora da instrução, lá na audiência de instrução. Já aparece no começo e é evitado, né? Já pode ser, pode ser evitado no começo da ação. Antes a gente não tinha, antes da reforma, a gente não tinha muito esse compromisso com esses valores. Então eu ia lá e colocava o máximo de horas extras que fosse possíveis, de acordo com o relato, obviamente, do cliente, mas eu colocava o máximo possível ali. Eu ia pedir a hora extra, o intervalo intrajornada, uma hora de antecedência, a hora itinerary e tudo mais ali. Porque até nessa questão da verticalização, desculpe interromper, que o senhor tocou, a verba, por exemplo, o salário base, que é a verba
mais independente, né, ela vai refletir naquela que é mais dependente, que a gente pode citar o FGTS. Né? Então, Sim, o FGTS está lá no final da ponta, né? Sim, exatamente. Ela, no final da cadeia. Com uma reação em cadeia. Qualquer exatamente. um que cair pelo caminho vai afetar o FGTS. Porque se nós tivermos lá o pedido de uma diferença por equiparação salarial, posteriormente uma diferença salarial, aí eu tenho horas extras, e aí eu tenho todos os reflexos nas rescisórias. Aviso prévio, né? Aviso prévio, 13º. Então, por exemplo, se cair algo que eu pretendia, se não for julgado procedente, por exemplo, a periculosidade, né? Porque a periculosidade ela vai refletir em todas as outras verbas. Então, já é um valor a menos, né, para o meu cliente. E assim, por consequência, porque às vezes pode ocorrer de ter aí ações improcedentes, né, e que são mantidas depois nos tribunais, nas instâncias superiores, e aí o que eu vou dizer para o meu cliente, né? Fala para ele, olha, infelizmente não deu, né? Exatamente, esse o cuidado, porque né? O cliente não vai enxergar, né, todo esse conhecimento que a gente está comentando aqui, né? Que está por trás, na verdade, da história. E aí fica essa dica também, até para quem está nos assistindo aí, justamente para ter essa sensibilidade. Se o cara tiver esse conhecimento, que é um conhecimento teórico ali de cálculos trabalhistas, isso pode ajudar ele, inclusive, na hora de formular os seus pedidos. Falar assim, opa, peraí, esse pedido é um pedido que ele vai encadear um monte de coisa aqui na frente. Se eu perder esse pedido, a minha ação, de um modo geral aqui, a minha ação de cobrança, ela está lascada, né? Eu vou perder ali um monte de valores ali, né? E inclusive, eu acho interessante, na verdade, até voltando aqui para o PJ Calc, que o PJ Calc, eu uso isso, que eu acho que é um negócio super bacana, ele é uma ferramenta de simulação de situações. Sim. Por exemplo, eu posso pegar ela ali e falar assim, peraí, deixa eu só inativar aqui o adicional de periculosidade e ver o que acontece. Se eu perder esse pedido aqui, e aí você tem ideia, né? É importante, inclusive, te auxilia nesse processo decisório ali, de você decidir qual pedido vai, qual não vai, qual você está mais seguro, quais você tem provas, de fato, para levar à frente ou não. Exatamente. Eu acho que isso é até interessante também. Eu acho que uma boa... Desculpa, professor. Pode falar. Uma boa, né, só para a gente meio que concluir esse raciocínio, uma boa ação trabalhista, né, um bom resultado, ele vem através de uma boa entrevista. Né? Uma entrevista honesta, sincera, né? Que o reclamante também seja, por obviedade, sincero e fala, olha, isso eu tenho, isso eu não tenho, isso eu quero, isso eu não quero, não é? Porque o papel ele aceita tudo que a gente escreve, né? O papel ele aceita, sim, não, o computador ele vai aceitar. Isso é um ponto importante, na verdade, que eu acho que os advogados tiveram que se adaptar com a reforma trabalhista. Com base nisso, né, obviamente, quem fazia errado, infelizmente, continua fazendo de forma errada, né, felizmente, espero que isso seja uma minoria dentro da classe, sim. Mas isso de fato faz com que os advogados tenham que ter essa cautela maior, justamente nesse momento da entrevista, e na verdade, aí eu posso confessar do ponto de vista pessoal, que é um trabalho árduo, de você sim. Convencer o cliente de que aquilo ali, das consequências que aquilo pode trazer para ele. Porque, posso só via de regra, ele aqui, chega ali com se o senhor me permite? Sim, claro. Eu estou vendo aqui que um amigo está nos prestigiando aí na live, Dr. Rafael Penteado. O Rafael, ele faz entrevistas, né, com futuros reclamantes, né? Pessoa do mais alto sim. garbo aí, uma pessoa muito querida que tem essa sensibilidade, né, que nós estamos falando aqui. Perfeito. De saber, né, pedir o que realmente deve ser pedido. Só o parênteses, professor, desculpa. Perfeito. Não, então, como a gente estava falando aqui do PJ-CALC, acho que a gente pode, inclusive, avançar um pouquinho aqui na conversa. Sim. E discutir um pouquinho aqui sobre essa importância de a gente ter um sistema único. Acho que isso, talvez, a sua sensibilidade aí vai ser primorosa aqui, né? Porque você está, de fato, naquele... Qual que é o cenário que eu vejo, né, atualmente? Você tem ali, exemplo, o William utiliza uma planilha de Excel ou usa um determinado sistema. Ele vai lá, apresenta os cálculos. A outra parte não conhece o sistema, não conhece sua planilha,
e aí ele acaba que, na verdade, ele vai chegar no momento dele de apresentar os cálculos, ele vai lá e traz ou o sistema dele ou a planilha dele. E aí o magistrado vai ficar numa situação assim, né? Eu não conheço o sistema de ninguém, não conheço planilha de ninguém, como que eu vou decidir essa homologação? Cálculo, o que ele faz? Né? Via de regra, o que ele vai fazer? Vai mandar lá para o calculista do tribunal, né? Sim. Até cumprimentar o Gerson aqui, que é calculista aqui do tribunal, tá nos prestigiando aí também. Alguém com quem eu tenho a possibilidade de ter um diálogo franco aí, ter essas experiências também, assim como com o doutor. E aí, um ponto interessante é justamente esse. Pessoalmente, eu vejo que essa uniformização, mesmo que ela não fosse obrigatória, ela já seria muito útil. Porque sim, a possibilidade de você utilizar um mesmo sistema, né, para poder fazer os cálculos, tendo ali dificuldades, tendo melhorias a serem feitas, independe, ou seja, mas pelo menos está todo mundo falando a mesma linguagem. E isso sim, eu acho que é muito positivo, né, para a realização de cálculos trabalhistas aí. E qual que tem sido a sua experiência aí, no seu contato? Eu acho que também, tendo em vista que você está tendo esse contato aí também já há algum tempo aí com o PJ Calc. O lado positivo se deve ao fato de que, com o PJ Calc, eu tenho uma maior brevidade na análise do cálculo. Né? É claro, eu vou realizar a leitura de todo o processo, né? Até abrindo mais um parênteses, o cálculo, né, ao contrário, não generalizando, mas algumas pessoas acham que cálculo é só eu pegar valores, colocar no sistema, apertar o Enter e o sistema, né, me traz o cálculo. Não é assim. Né? Hoje, um bom calculista, ele tem que entender de leis, ele tem que saber peculiaridades da empresa, ele tem que ter contato com convenção coletiva. Né? Eu que atuo para empresas diversas, então, vez ou outra, eu me pego lendo convenção coletiva, né? Por exemplo, já atuei para bancários, então eu tenho que saber, né, o que prevê a convenção coletiva, porque cada profissão, cada convenção coletiva tem a sua peculiaridade. Né? Eu tenho aí convenções coletivas que me prevêem, por exemplo, as primeiras 2 horas extras a 50%, da segunda à quarta, 75%, as demais a 100%, domingo 150%, né? Não é o que prevê hoje, não é o que prevê hoje a CLT, né? A CLT ela nos diz de segunda a sábado 50%, né? Intervalo entre a jornada, que agora é indenizatório, mas a gente ainda tem aí alguns casos que o período pega anterioridade a 11 a novembro de 17, então eu tenho que fazer, né, esses cálculos de acordo com o que previa na época. Né? Tem casos de convenções coletivas que prevêem, por exemplo, hora de intervalo intra-jornada com adicional de 60%. Né? Eu tenho empresas de segurança que o adicional é de 60%. Então, hoje, o calculista, na realidade, desde que eu comecei a fazer cálculos, eu vejo que o calculista, na realidade, ele é um advogado da parte de execução do processo. Né? Então, não basta também eu entender só a parte inicial, processual. Eu tenho que entender a execução. Né? Eu tenho que saber distinguir, né, o que diz a CLT, o que diz a convenção coletiva. Né? Hoje nós temos essa questão aí de acordos coletivos, né, às vezes prevalecerem, né, sobre a CLT. Exatamente. Então, isso nós temos que nos atentar, porque um cálculo mal elaborado, ele é prejuízo para o meu cliente. Né? Sim, um ponto importante aí, que você comentou, justamente sobre essa mudança desses status, né, de preponderância entre as normas coletivas, também é algo que mudou muito com a reforma. Né? Antes a gente tinha obviamente, todo advogado cauteloso, ele ia lá, analisava as convenções coletivas, o calculista também da mesma forma, mas o que acontecia antes era que você não tinha aquela preocupação de falar assim, né? Olha, e se eu não considerar isso, qual o prejuízo? Via de regra, você poderia ter algum prejuízo,
né, porque obviamente poderia ter alguma norma mais benéfica que você eventualmente não considerou, mas isso não, via de regra, isso não afetaria um direito ali que foi estabelecido, que foi pedido. Né? Então, hoje você corre o risco, por exemplo, de, se você não souber manejar bem, souber como encontrar a convenção correta daquela categoria. Exatamente. Também há essas interfaces entre categorias que são similares, né? Vejo que tem advogados que têm dificuldade em relação a isso. Mas, se você não tiver, de fato, sabendo qual é o direito ali daquele trabalhador, você não vai conseguir, de fato, entender e aí, obviamente, fazer os cálculos e dar sequência no processo como um todo. E isso, na verdade, eu enxergo, inclusive, que isso fez com que a advocacia, de certo modo, tivesse que fazer mais do que já vinha fazendo também, entrar em nichos ali dentro de determinados segmentos, né, de atividade. Porque, sim, obviamente, se você chegar hoje para um advogado e falar assim, não, você conhece todas as convenções do Estado aí onde você atua? Claro que não. Né? Então, isso inevitavelmente inviável, né? Fica inviável, né? Já é difícil você ter todo o conhecimento ali da legislação, súmulas, OJs, incidente de resolução de demanda repetitiva, como que está a súmula do seu tribunal, do tribunal ali vizinho onde você também atua. Então, é uma série de conhecimentos que você tem que ter para poder fazer um cálculo trabalhista. E aí eu acho que é um ponto bastante importante isso que você disse, que é justamente esse ponto de que engana-se, né? Quem acha que vai, por exemplo, pegar o PJ-Calc e vai falar assim, não, e até tem. Eu peguei um tutorialzinho aí no YouTube mesmo, que ensina ali como que você faz alguns preenchimentos ali bem rapidinhos, enche algumas verbas ali rapidinho, e o camarada já sai achando que tá sabendo, né? Mas não é por aí, na verdade, tem todo um conhecimento, exatamente. Mas tem todo um conhecimento por trás disso, né? Você tem ali conhecimentos teóricos sobre cálculos trabalhistas, a gente comentou disso aqui. Você tem que ter ali uma bagagem sobre alguns princípios de liquidação de sentença, você tem que ter esse domínio, né, para entender, porque a sentença, querendo ou não, ela é uma linguagem, né? Ele é um texto. Então, se é texto, tem que ser interpretado, ele não está pronto e acabado ali. Na realidade, tem que saber manejar isso, né? É a interpretação e a transformação do português para a matemática, né? Exatamente. Então, eu até brinco que o cálculo trabalhista, ele juntou dois mundos aparentemente muito distintos, que é o mundo do direito com o mundo da matemática. E às vezes as pessoas correm porque tem o mundo da matemática, mas eu sempre falo que, na verdade, a parte mais difícil é o mundo do direito. Claro que ter todo o raciocínio lógico, você interpretar ali as verbas é relevante, mas você de fato extrair do direito a expressão matemática para depois fazer o cálculo que é a grande sacada. E eu acho que isso que é importante e valioso, né? E aí, quando chega nesse ponto, eu vejo justamente que essa conversa nossa aqui está sendo valiosíssima justamente por conta disso. Ou seja, para que a gente possa mostrar para as pessoas, na verdade, a riqueza que há nos cálculos trabalhistas e também no sistema PJ-Calc. Ele é feito justamente seguindo essa perspectiva, né? E a gente tem que ter essa noção disso. E aí eu não posso deixar de dizer, obviamente, que é um baita privilégio, na verdade, ter recebido você aqui para a gente conversar justamente sobre isso, né? E maior privilégio ainda é saber que eu tenho um profissional que já tem essa experiência toda aí como aluno, né? Como aluno lá do meu curso. Até aproveitando para externar aí para a audiência, né? Eu tenho um curso de PJ-Calc, que ele chama Descomplicando o PJ-Calc, em que eu tenho justamente essa preocupação, né? Como o Dr. William bem posicionou aqui, de trabalhar esse tripé, ou seja, de trazer conhecimentos de cálculos trabalhistas, trazer, obviamente, a operação do sistema, que tem que ter, inevitavelmente, num curso que é sobre um sistema, mas também sobre o direito envolvido. Então, a gente tem que discutir lá numa aula de gorjetas, a gente tem que ir lá e falar da súmula 354, né? A gente tem que ir lá e pensar nos reflexos, né, dessas verbas, como que eles são feitos, discutir tudo isso, né? A gente tem uma série de pontos aí, por exemplo, trabalhar com empresas em recuperação judicial, massas falidas, tudo isso traz uma série de outros limites ali que a gente tem que ter isso em relação ao cálculo. Então, eu desenvolvi esse curso justamente nessa perspectiva, tenho o privilégio de ter o Dr. William aí como aluno, inscrito, né? Até fiquei bastante sensibilizado, de fato, com um comentário que o doutor fez recentemente a respeito do curso. Isso me
me deixou assim com o ego cheio, né? De fato, em relação a isso. E eu queria ter um pouquinho também dessa sua experiência aí com o curso, como que está sendo. Para mim está sendo de suma importância, né? Porque eu creio que, independentemente ou não da obrigatoriedade do PJE Calc, agora, né, da sua utilização, porque devido a essa pandemia, a gente ouve muitos boatos que vão, mais uma vez, postergar aí a imediatividade, né, da obrigatoriedade. Mas, para mim, hoje, o curso ele é muito importante, né? Eu entendo que nós, operadores aí na área do direito, nós vivemos um constante aprendizado, né? Nós passamos por um momento incomum, um momento que, creio eu, nenhum de nós esperávamos e imaginávamos um dia passar, né? Nós tivemos aí umas semanas que, para a área trabalhista, foram assim, semanas em que a gente acordava com uma medida provisória, almoçávamos com outra, o café da tarde tinha outra, no jantar tinha outra, e à noite, quando deitávamos, né, tinha a iminência de surgir uma outra na madrugada, né? Então eu acompanhei aí alguns seminários. E sempre saía de madrugada, né? Exatamente, saía de madrugada, na calada da noite, se acorda, tem lá uma MP para você estudar. Então... Você já acorda com alguém te ligando, pedindo dúvida, né? Pedindo esclarecimento. Sim, exatamente. A pessoa fala, poxa, mas eu nem vi ainda, né? Nem terminei de ler. Mas o curso, a abordagem, ela é extremamente didática, linguagem de fácil absorção, né? O curso, ele reflete o que realmente é a área trabalhista, né? A área trabalhista, ela é uma área que ela não tem tantas formalidades, né, como nós vemos aí na área civil. Os acórdãos mesmo são diferentes. Se nós formos ler um acórdão civil, é um trabalho de conclusão de curso quase, né? Tamanha a riqueza da sua linguagem, não que a esfera trabalhista não seja dessa forma, mas até em virtude da possibilidade de o reclamante ingressado, né, sem o auxílio do advogado. Então a esfera trabalhista ela oferece essa linguagem mais dinâmica, né, eu posso dizer. Então o curso ele vem dessa forma, é um curso que enriquece muito, né? Eu tenho aqui amigos, né, que estão aí prestigiando a live, até a doutora Fabiana Mori colocou aqui que não dá para arriscar, né? Ela prefere sempre procurar um calculista. Então, para mim, realmente está enriquecendo bastante, né, o meu saber, a minha capacidade técnica. Uma questão que eu tenho, uma questão que eu fiz questão de incluir no curso, que é algo que eu tenho visto que eu não vejo, né, na verdade, é essa discussão assim do vamos ir além do básico, sabe? Sim. Por exemplo, assim, você vai discutir lá sobre gratificação por tempo de serviço. Se eu for lá e fizer o preenchimento, o sistema já tem isso razoavelmente parametrizado, eu vou ali, concluo relativamente rápido. Mas para mim, eu não estou preocupado não é com essa situação, eu estou preocupado com aquela situação assim, ó, e se tiver uma convenção coletiva que vai estabelecer que essa verba tem natureza indenizatória, e agora? Né? Exatamente. E agora? Exatamente. Se vire, né? E aí, como é que o cara vai fazer? Então eu acho que a abordagem tem que ser nessa linha, ou seja, de mostrar o básico, mas também dar a condição do aluno se emancipar também, dele conseguir fazer de fato depois. E outra coisa que eu também fiz questão de incluir no curso foi a perspectiva da gente ter encontros online, né? Encontros mensais. Isso é muito bom. Logo a gente deve estar começando na nossa turma também, porque é esse momento, justamente aquele momento em que a gente precisa daquele primeiro esforço de estar ali mais próximo, né? Ali, de fato, analisando essas situações. Sim. Bem, doutor, é um prazer gigante. Eu estou vendo aqui que nós estamos com 20 segundos aqui para encerrar. Para encerrar. Exato. Então, eu só te agradeço. Aproveito aqui para dar os parabéns, né, pela explanação aqui. E para todos, para que sigam aí também as suas redes sociais para